Por que Deus não deixou ninguém saber onde enterrou Moisés? Deuteronômio 34 nos revela que o maior líder de Israel morreu sozinho no Monte Nebo, vendo a terra prometida que nunca pisaria. Mas esta não é uma história de fracasso. É a revelação de como Deus trata seus servos fiéis, mesmo quando eles falham. Vamos ao texto sagrado. Subiu, pois, Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra, Gileade até Dan, e toda a terra de Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, fiste vê-la com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. 3 detalhes passam despercebidos nesta narrativa. Primeiro, Deus pessoalmente enterrou Moisés. O texto diz e o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube da sua sepultura até ao dia de hoje. Por que este segredo? Segundo, Moisés tinha 120 anos, mas os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Esta não foi uma morte natural por velhice, foi uma morte sobrenatural no tempo de Deus. Terceiro, antes de morrer, Moisés impôs as mãos sobre Josué, e o texto diz que Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. A sucessão foi preparada com cuidado divino. O contexto histórico é crucial. Israel está acampado nas planícies de Moabe, pronto para atravessar o Jordão. 40 anos de peregrinação terminam aqui. Moisés sobe sozinho ao monte, numa jornada que ecoa Abraão subindo o Monte Moriá, um ato de obediência final. 3 mudanças teológicas profundas acontecem aqui. Primeiro, da liderança humana para a sucessão divina. Mesmo o maior líder de Israel é temporário. Deus levanta e remove líderes segundo os seus propósitos. Segundo, das consequências para a graça. Sim, Moisés pagou por ter ferido a rocha em Meribá quando deveria ter falado com ela. Mas observe a graça, Deus o leva ao monte mais alto, mostra-lhe toda a terra, honra-o na morte e preserva sua dignidade. Terceiro, da lei para a preparação. O ministério de Moisés não foi um fim em si mesmo. Foi preparação para Josué conquistar a terra, e tipologia apontando para Cristo, o verdadeiro libertador. Hebreus 3:5 declara, e Moisés, na verdade, foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. A lei preparou o caminho para a graça. No alto do Monte Nebo, as criaturas testemunharam algo extraordinário. Do alto vejo toda a terra prometida. Que vista gloriosa Deus deu ao seu servo! Mesmo impedido de entrar, foi honrado com esta revelação. Sinto uma paz estranha aqui. O homem que libertou o povo não verá o fim da jornada, mas sua obra não foi em vão. Como é misterioso, o pastor que guiou por 40 anos deve partir antes do rebanho entrar no descanso. Mas observem, seus olhos estão claros, seu vigor intacto. Deus o levou no tempo certo, não por fraqueza. E ninguém conhecerá seu túmulo. Que sabedoria divina! Evita que o lugar se torne ídolo. Os humanos precisam aprender, mesmo os maiores líderes são servos temporários. Só Deus é eterno. A história de Moisés não termina no Monte Nebo. Em Mateus 17:3, ele aparece na transfiguração com Jesus, representando a lei. Em Judas 1:9, descobrimos que Miguel Arcanjo disputou com Satanás pelo corpo de Moisés, revelando guerra espiritual em torno desta morte. Em Hebreus 3:5, Paulo contrasta Moisés com Cristo. Moisés foi fiel como servo, Cristo como filho sobre a casa. Estes textos revelam que a morte de Moisés faz parte de um plano maior. Ele tipifica Cristo em muitos aspectos: libertador do povo, mediador da aliança, legislador divino. Mas enquanto Moisés morreu sem entrar na terra prometida, Jesus morreu e ressuscitou para nos dar entrada no verdadeiro descanso eterno. Que aplicação prática tiramos desta narrativa? Primeiro, aceite as consequências de suas ações com fé e humildade.
Moisés poderia ter ficado amargo por não entrar na terra prometida, mas permaneceu fiel até o fim. Segundo, prepare sucessores e não se apegue ao ministério. Moisés investiu em Josué e transferiu autoridade sem inveja. Terceiro, confie que Deus honra a fidelidade mesmo quando você não vê o resultado completo. Moisés não viu a conquista de Canaã, mas sua obra foi fundamental para ela. Quarto, lembre-se de que todos os líderes humanos são temporários. Só Cristo é o pastor eterno. Não idolatre pessoas, por mais ungidas que sejam. Por fim, entenda que algumas batalhas você travará, outras você preparará para outros travarem. Esta é sabedoria ministerial. Oremos juntos. Senhor Deus, como Moisés, reconhecemos que somos seus servos temporários. Ajuda-nos a ser fiéis até o fim, mesmo quando não vemos o resultado completo de nossa obra. Dá-nos graça para aceitar as consequências de nossos erros sem amargura. Capacita-nos a preparar sucessores e não nos apegarmos ao ministério. Que possamos, como Moisés, manter os olhos claros e o vigor espiritual até o último dia. Em nome de Jesus, o verdadeiro libertador que nos dá entrada na terra prometida celestial. Amém. Continuem conosco nesta jornada de Gênesis a Apocalipse. Que o Senhor os abençoe até nos encontrarmos novamente. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.